Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, só antes de começar, queria projetar aqui rapidamente o nosso cronograma, né? E registrar que hoje é o último dia de supervisão que a gente tem, né? Portanto, o último dia de aula propriamente dita da disciplina, né? Dia 12. Nós tivemos antes disso 3 aulas, né? Do dia 21 de abril até o dia 5 de maio, aulas de supervisão para vocês. Não foram reservadas nenhuma supervisão síncrona até então, né? De modo que hoje é a primeira supervisão síncrona que essa turma solicita sobre o trabalho da planilha, tá bom? Então, lembrem-se que dia 19/5, ou seja, quarta da semana que vem, até as 23h59, é a data de entrega da planilha de análise de artigos, né? Nesse link aqui, tá? Então, entrega da planilha de análise de artigos. Lembrem-se de ler as instruções, tá? Então, um único arquivo compactado por grupo, tá? Dentro desse arquivo compactado, ou seja, que é um arquivo que tem vários arquivos ali dentro, né? Tem que ter a planilha com todos os artigos analisados pelo grupo, os nomes completos dos alunos que fizeram as análises, tá? Ou seja, aqueles que contribuíram para a planilha que está sendo entregue e todos os artigos que foram analisados. Tá? Então, basicamente, vocês vão compactar a planilha, contendo dentro da planilha os artigos analisados e os nomes daqueles que analisaram os artigos que estão ali dentro, e esse arquivo compactado também juntando todos os artigos que foram analisados pelo grupo. Tá? Vão postar um único arquivo para o grupo inteiro, tá? Então só uma pessoa do grupo posta esse arquivo compactado dentro dessa área aqui de postagem da atividade. Tá? Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer na aula que vem para poder fazer a entrega da planilha, tá bom? Pessoal, eu estou gravando, tá, essa aula de supervisão, então ela vai ficar disponível, né, no YouTube normalmente, como aula normal, tá? Caso vocês queiram fazer alguma consulta até a entrega, tá? E a gente tem aqui integrantes de grupos diversos, né? A gente tem aqui basicamente hoje a reserva de supervisão. Foram 3 reservas que foram feitas hoje, né? Então, a reserva aqui feita pelo Igor Cavalcante, pela Nawane Naila e pelo Rafael Gomes, né? Já estão todos aqui e podem participar também os integrantes desses grupos que fizeram a reserva, tá? Então, todos que especificamente já postaram as mensagens já estão aqui, então a gente pode começar, tá? Pessoal, como está todo mundo junto, né, diferentemente lá do espaço físico que a gente teria na sala de aula, que eu atenderia cada um dos grupos, aí terminado o grupo a gente passava para o próximo, eu acho que a gente pode ir passando as dúvidas de cada um de vocês, né? Nós temos aqui 6 pessoas, né, 6 alunos aqui dentro, de grupos diferentes, e a gente pode ir, então, passando a dúvida de cada um de vocês, independentemente do grupo, tá? Então, podem começar aí, a ordem vocês que definem, tá? Quem quer falar primeiro, né? Quem reservou, óbvio, a supervisão primeiro foi o Igor, depois a Nawane, depois o Rafael, lá na ordem do fórum, tá? Mas sintam-se à vontade aí para poder falar na ordem que ficar melhor. Vocês basicamente apresentam as dúvidas, eu respondo aqui, se quiserem projetar, inclusive projetar a tela de vocês, tá? Vocês podem participar, vocês podem projetar para se quiserem mostrar o trecho do artigo, alguma coisa assim, então coloca a dúvida, mostra o artigo se for necessário, responde e a gente passa para a próxima dúvida, tá bom? Então podem começar aí, né? Quem tem a primeira dúvida que queira que queira colocar aqui para a gente. Eu posso começar? Alguém aí quer falar primeiro? Pode começar. Ok. Professor, eu tive dúvida em um dos meus artigos sobre a parte da temporalidade dele. Uhum. Se quiser até que eu projete, eu estou aqui, eu
grifei a parte, no começo eles fizeram mais uma observação. E aqui diz que na primeira etapa da coleta, eles fizeram uma observação que se estendeu por quase 3 anos. E aí Uhum, depois, aí depois começou a segunda etapa, que houve a participação mesmo dos pesquisadores, com eles enviando mensagem. E eu fiquei em dúvida se isso seria transversal, se consta que foi uhum. coletado só uma vez, ou longitudinal, porque eles fizeram em etapas e durou bastante tempo, ficaram 3 anos em observação e depois começaram realmente a entrevistar o Uhum. grupo. Então, lembrem-se quais são as duas características que uma pesquisa precisa ter para ser considerada longitudinal. Ela precisa ser quantitativa e ela precisa aplicar o mesmo questionário nas mesmas pessoas mais de uma vez ao longo do tempo, né? Então, peguem o exemplo da inflação. A inflação é medida fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, é o mesmo, né, o IPCA de inflação, a mesma medida, o IPCA 12, é aplicado nos mesmos produtos, né? Então, arroz, feijão, óleo, tal. Então, eu aplico em fevereiro, março, abril. Então, por isso eu tenho uma série histórica, né? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso: a pesquisa tem que ser quantitativa e ela tem que ter feito diversas aplicações do mesmo questionário ou da mesma medida nas mesmas pessoas. Assim, ela tem uma análise longitudinal, ou seja, ela vai falar, olha, essa pessoa em fevereiro pensava assim, depois em março essa mesma pessoa pensava assado, depois em abril ela passou a pensar assim. Então, se é uma pesquisa que fez observação, muito possivelmente é uma pesquisa qualitativa, né? Ela fez observação do quê? Das mesmas pessoas, dos mesmos objetos, né? Depois foi lá e aplicou um questionário. Aplicou o questionário quantas vezes? Aplicou o questionário uma única vez nas pessoas e foi embora? Ou aplicou esse questionário várias vezes, né? Ou tá, a pesquisa é até quantitativa, ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Aplicou um questionário ou fez uma observação quantificando as coisas. Mas ela quantificou isso só uma única vez no tempo, não fez várias medidas. Então, esse é o raciocínio longitudinal, entendeu? Então, aí você pode me dizer qual que é o perfil dessa pesquisa? Ela é quali ou quant? Então, como ela teve 2 etapas, eu considero que uma foi qual e outra foi quant, que uma foi só observação e a segunda foi Uhum, já a coleta dos dados, e teve uma terceira que foi a análise desses dados, que eles consideram uma das etapas. Então, acho que foi qual e quant, que a primeira foi a observação e a certo. segunda eles realmente entraram em contato com as pessoas. Tá, então veja, a primeira etapa que durou 3 anos é qualitativa. Então já Sim. não tem como ela ser longitudinal, porque ela não tem dados quantitativos. A segunda etapa é quantitativa, e aí a aplicação desse questionário ocorreu quantas vezes? Aqui eles falam que foi só uma. Durou muito tempo, mas só foi uma, pelo que eles falam. Então eles foram lá, fizeram uma pesquisa quantitativa no segundo momento, mas aplicaram o questionário uma única vez nas pessoas e tal. Então ele só tem uma medida transversal, uma percepção das pessoas naquele exato momento em que foi respondido o questionário. Tá? Então, mesmo que ela seja quali-quant, mesmo que ela tenha durado 10 anos, sendo qualitativa, ela só pode ser transversal. Você não tem como construir uma série histórica qualitativa. Tá? Então, por isso que você está me dizendo, ela é transversal, tranquilamente. Assim, professor, muito obrigado. Professor, só uma última dúvida. Na planilha, antes da referência, tem uma hashtag que tem só a numeração de uma até vários números. Nisso a gente botaria o número do artigo ou continua 1, 2, 3? Deixa eu ver do que você está falando. Em qual coluna é isso? É a primeira mesmo. Na que tem só uma hashtag, tem um 1, 2, 3. Ah, tá. Hashtag é número, tá? Aí tem que Na botar o verdade, número do isso não é artigo. hashtag, é hashtag nas redes sociais, tá? Isso é um sinal que indica numeração, ordem, tá? Frequência. Então, não, isso aqui é só o número do artigo. O artigo 1, artigo 2, artigo 3, Ah, sim, então não tá? precisa botar aquela numeração lá dos PDF, não, né?
Não, não, não. Isso é só a ordem do artigo na planilha, tá? E isso é Ok, hashtag só nas redes sociais. tá bom, professor. Obrigado. Professor, eu Sim. vou tentar compartilhar a tela aqui para eu te mostrar as dúvidas que eu tenho. Uhum. Tá dando para ver alguma coisa? Sim, tô Ah, dando para tá. ver a planilha. Tá. A primeira dúvida que eu tenho é em relação à referência. Se esses anais aqui, que é em relação a onde foi publicado e tal, se seria correto colocar dessa forma. Tá. Vem anais reticências, porque no lugar dessas reticências, vocês vão colocar o número e o nome do evento. Então, aqui sempre vai ser assim, anais do 37º Enampad, anais do 23º CBPOT, anais do 14º Enangrade, entendeu? Então, no lugar de reticências, vocês vão substituir pela edição, o número, mais o nome do evento. Ah, entendi, valeu. A outra dúvida é se esse tema aqui ele é uma forma correta de colocar, que aqui no título tá determinantes macroeconômicos, será que eu devia colocar marketing, alguma, alguma coisa relacionada à macroeconomia? Não, lendo esse título, me parece que constância relativa está bem adequado. Tá? A área é marketing? É sim, marketing. Tá. Só o que eu recomendo é nos títulos de baixo. Tá? Tudo que for relativo a consumidor, satisfação, motivação, preferência, se chama comportamento do consumidor. Tá? Constância relativa está ok, está bem representativo, mas tudo em marketing que diz respeito a percepção de consumidor, preferência, satisfação, motivação, em geral, tá? Em geral, o que se fala de consumidor em marketing, isso é regra, não significa que é sempre assim, mas é uma regra. Se chama comportamento do consumidor. Ah, beleza. E aqui nesse último, que é significados e sentimentos associados ao automóvel. São esparcelados. É um artigo que fala das famílias que têm o sonho de ter automóvel e fala de significados e sentimentos disso Comportamento do consumidor, também, né? sim. Tá? Beleza. Então, por isso que eu estou falando, marketing em geral é 60%, 70%, às vezes 80% dos artigos é de comportamento do consumidor. Ah, beleza. Aí a última dúvida que eu tive é em relação ao método, porque eu estava olhando os artigos e enquanto eu via as aulas, né, e ia marcando. E aí, numa das aulas disse que o método, o de levantamento, estudo de caso, pesquisação, eles são para artigos que são de natureza empírica, certo? Uhum. E aí, eu fiquei com dúvida em qual colocar no método quando é de natureza teórica. Se eu colocaria pesquisa Tá. bibliográfica, entendeu? Sempre que a pesquisa, que o artigo for teórico, todas as outras respostas vão ser 6. Tá? Todas as outras colunas vão ser 6. Em geral, tirando o método, o 6 nas outras colunas não se aplica. Método é a única que o 6 não se aplica. O 6 é pesquisa bibliográfica ou estudo teórico, alguma coisa assim. Tá? Ou revisão da literatura, que é um estudo teórico. Né? Então, sempre que o estudo for teórico,
marque automaticamente todas as respostas como 6. O único problema é, como eu já falei, se você errar que ele é teórico, colocar que ele é teórico, mas na verdade ele é empírico, você erra tudo. Sim. Né? Então é importante ter certeza, quando for marcar que ele é teórico, marcar um com certeza. Se você tiver certeza que ele é teórico, tranquilo, nem precisa olhar o resto do artigo, pode colocar todo o restante 6. Sim. No mais é só isso. Eu vou dar uma geral para ter certeza de todos aqui, mas de dúvidas são só essas. Ok. Quem que é o próximo? Pode ser eu? Uhum. Boa noite, professor. Eu sou do grupo de finanças. Uma das minhas dúvidas é que a maioria dos artigos que eu peguei, eles são análise de dados secundários. Uhum. E aí, eles podem ser longitudinais? Podem, em geral, em finanças você tem uma predominância de métodos, de dados, os dados secundários e estudos longitudinais. Então, tá certo isso. Tá Porque certo. eu fiquei com dúvida, porque acho que todos eram assim. E a maioria também não tem problema. A maioria também são correlacionais. Grande maioria são correlacionais. Tá? Em finanças tem predominância desses tipos de estudo, que são o quê? Empíricos, correlacionais, quantitativos, longitudinais, dados secundários, estatística inferencial. Então, Certo. finanças tem uma predominância de estudos em todas essas categorias que eu estou te dizendo. E geralmente a amostra de estudos ela é não probabilística. Em geral, é não probabilística e o perfil amostral não se aplica. Em geral. Né? Por quê? Porque o perfil amostral, o que eles coletam as finanças, estudos de finanças? Dados de ações, de empresas, e o perfil amostral não vai se aplicar. Isso é uma dúvida de uma colega do grupo também, que eu acho que ela não vai poder comparecer hoje. Então, tá certo isso, geralmente não se aplica. Mesmo que você estuda várias empresas, não se aplica. O perfil amostral, sim. O perfil amostral, sim. A amostragem, em geral, também é não probabilística. Certo. Esses estudos que eles têm referencial teórico, esse referencial teórico qualifica o artigo como qualitativo? Tipo, um Não, qualiquante? de modo algum. É como eu já falei para vocês. Não, é como eu já falei para vocês. O que determina a abordagem, se o artigo é qualitativo ou quantitativo, é o tipo de dado que é coletado. Não é o fato dele ter um referencial teórico. O referencial teórico é obrigatório em todo artigo empírico, para mostrar as teorias que estão embasando ali aquela coleta, análise de dados. Que vai mostrar se o artigo é quantitativo ou qualitativo é o tipo de dado que está sendo coletado. Se você coleta números, o artigo é quantitativo. Se você coleta texto, imagem ou som, o artigo é qualitativo. Se você coleta as duas coisas, o artigo é misto. Entendi. Obrigada, professor. Outra coisa, a entrega do trabalho, o senhor vai analisar as respostas de todos e aí vai sair a nota? Como vai ser? Não, isso está explicado lá no programa da disciplina. Eu vou fazer uma amostragem aleatória dos artigos que vão estar na planilha. Então, sei lá, tem 20 artigos. Eu peço para o Excel selecionar aleatoriamente para mim quais artigos eu vou corrigir. E, em geral, eu corrijo de 5 a 11 artigos da planilha. Tá? 11 artigos eu corrijo quando a planilha tem mais de 50 artigos. Tá? Quando a planilha tem até 20, 30 artigos, eu corrijo no máximo 5 ou 6, sempre escolhidos de modo aleatório. Certo. É isso. Obrigada, professor. Ok. Quem que é o próximo?
Professor, boa noite. Aqui é o Rafael Gomes. Eu Uhum. estou vendo aqui no artigo, e um deles, na verdade, né, na verdade, a área de finanças ela é muito mais predominante na área correlacional, né, quando a gente fala de delineamento. Uhum. Um dos artigos já detalha, logo na introdução, de que o modelo de coleta seria, ele já começa a citar, assim, se eu levo em consideração que está lá na introdução, né, que fala da regressão, ou como, ou então eu considero aquilo que o senhor falou na aula, né, de que na correlação eu também tenho uma descrição. Uhum. E acho que vai ter Vocês, uma certeza, né, porque eu fiquei meio na dúvida, assim. tá. Vocês sempre vão ter que considerar o que está escrito no artigo, tá? Por quê? Porque às vezes pode estar errado, só que só desse modo eu consigo ter um parâmetro seguro para corrigir todos os trabalhos do mesmo modo, entendeu? Então, eu não posso esperar, né? Ou tentar corrigir, esperar que em um trabalho, em um grupo, um aluno consiga fazer a inferência correta, falando assim, o autor escreveu descritivo, mas eu sei que é correlacional, e outro aluno falar, tá, eu sei que ele é correlacional, mas eu vou marcar aqui o que o autor está vendo, tá? Então, por mais que a gente saiba que esteja errado, às vezes pode estar errado, o autor está classificando o artigo de um modo equivocado, mas ele é, por exemplo, a gente sabe que ele é correlacional porque ele usou estatística inferencial, algum teste, só que ele foi lá na introdução e classificou o artigo como descritivo. Você vai marcar descritivo, tá? Por quê? Porque eu vou corrigir o artigo, eu vou corrigir esse artigo lendo o que está escrito nele. E para eu ter esse parâmetro igual para todos os alunos, tá? A orientação de sempre marcar o que está escrito no artigo. Certo, entendi. Outra questão também é mais parecido com o que a Naone falou, né? A gente, inclusive, é do mesmo grupo, é com relação ao perfil amostral, né? Esse misto seria, no caso, misto de gestores, executivos e funcionários, não se aplica, seria mais a algum outro público, um público externo, por exemplo, que não é da área da Exatamente. Não que não é da área da finança, é que não é humano, né? Então, o misto é uma combinação de gestor e funcionário, ou gestor de alguma das três categorias, e o não se aplica vocês vão utilizar quando os dados dizem respeito a coisas que não são humanas. Então, por exemplo, dados de uma empresa, dados de uma ação, dados relativos a um país, dados relativos a um tipo de indústria. Então, se você olha aí, funcionário, gestor, executivo, os autores fazem uma coleta de dados sobre um país, não tem sentido nenhum você colocar gestor, entende? Então, o não se aplica é quando o tipo de amostra é não humana, tá? Ou quando é humana, por exemplo, no caso de marketing, né? É humana, só que é externa à organização. Então, por exemplo, o marketing faz muita pesquisa com o consumidor, né? É uma amostra tipo humana, só que você não vai chamar o consumidor de funcionário. É um dado errado na planilha, né? Ou de gestor, tal. Então, o não se aplica é para quando você tem amostras não humanas ou que sejam humanas, mas elas são externas à organização. Certo, entendi. Com a dúvida que surgiu aí no início da aula, eu fiquei com. Surgiu uma outra aqui também. No caso do tema, né? A gente poderia. O senhor falou em uma aula que poderia ser até 3 palavras. No caso, seriam as palavras do artigo, né? Ou, por exemplo, se um tema é semelhante ao outro, eu posso colocar o outro. Eu não entendi muito bem essa parte, né? Porque Eu dei um. entender. Sim, pode terminar. Não, no meu entender, eu entendi que era para pegar, né, 3 palavras do próprio exemplo. Só que aí eu não sei se eu posso universalizar isso em um tema só. Uhum. Eu, Não, qual é o o que eu mais dei de correto? parâmetro, o que eu falei de 3 palavras é um exemplo, tá? É um parâmetro. Não significa que vocês têm que montar sempre o tema com 3 palavras, né? Então, o tema vocês vão retirar da onde? Basicamente do título. Então, lendo o título, não precisa ler palavra-chave, não precisa ler o resumo. Então, lendo o título, como que você resumiria aquele assunto?
Em geral, você vai usar no máximo 3 palavras, porque mais do que isso começa a ficar um tema muito grande. Então, esse foi o exemplo, o parâmetro que eu dei. Não é que sempre tem que ser 3 palavras retiradas do artigo como um todo. É ler o título e extrair a essência do título. Tá? Os temas devem ser, sempre que possível, universais dentro da planilha. Tá? Então, por exemplo, a gente acabou de ver ali o exemplo da planilha de um grupo que mostrou. Né? Tinha um que era satisfação do consumidor e o outro era lá sonho do consumidor em ter um carro. Né? Esses dois que estavam em temas diferentes puderam ser juntados num único tema que era comportamento do consumidor. Entendeu? Então, sempre que vocês puderem juntar mais de um artigo sob o mesmo tema, esse é o ideal, que o tema comece a se repetir dentro daquele conjunto de artigos. Por isso que eu falei, antes de entregar a planilha, é interessante que vocês fechem uma planilha única e façam uma padronização dos temas de todos os artigos da planilha, não só das planilhas que vocês preencheram, que é a planilha final que vai ter lá uma quantidade maior de artigos, e vocês fazem um batimento. Tem um aqui que está mais próximo desse tema, esse tema eu posso juntar com esse, e assim por diante. Ok, professor, mas é isso mesmo. No caso dos artigos em língua inglesa, a análise seria a mesma, né? Não teria nenhum diferencial, nenhum macete. É como eu falei para vocês, quem deseja trocar artigos em língua inglesa ou espanhola, eu troco. Né? Eu já avisei isso lá quando eu publiquei os artigos e assim por diante. Mas, se vocês vão fazer análise de artigos em inglês, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, só traduz para o português o tema. Né? Mas é a mesma coisa, vai ler o título e extrai do título a essência. Sim, não, tudo bem, é só uma confirmação mesmo. No caso, da minha parte, né, mas isso mesmo, professor, muito obrigado. Ok. Acho que falta o Raik, a Letícia e o Paulo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, peraí. Não, só estava vendo a dúvida dos colegas mesmo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, só estava vendo a dos colegas mesmo, professor. Obrigada. Tá, o Raik e o Paulo. Tranquilo, professor. O Raik também, né? Bom, então tá ok, pessoal. Então, assim, a gente vai encerrar a nossa supervisão de hoje, né? Então, como eu falei, é a última supervisão. Na quarta que vem, vocês já podem entregar a planilha. Daqui até quarta, vocês podem receber só supervisão assíncrona, tá? Então, se vocês quiserem receber algum tipo de orientação, de tirar dúvida, postem lá no fórum, tá? De supervisão assíncrona, que eu vou estar respondendo para vocês as dúvidas que vocês postarem lá. Fora isso, é entregar a planilha, como eu já falei, né? Um único arquivo para o grupo inteiro, é a planilha consolidada do grupo, com todos os artigos que foram analisados, né? Um arquivo compactado, tendo a planilha, dentro da planilha o nome de quem fez a planilha, só de quem fez, tá? Junto com todos os artigos que foram analisados, compacta isso tudo e entrega um único arquivo para o grupo inteiro. Tá? E aí, dia 19 é o dia da entrega, até as 23h59. Tá? Eu devo estar soltando as notas da disciplina pelo próprio Moodle, né, até a semana seguinte do dia 19. Tá? Então, dia 19, eu devo estar soltando até dia 26, dia 28, pelo Moodle, as notas da disciplina. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar? Acredito que é só isso mesmo, professor. Ô, professor, as aulas, se eu não me engano, não vão até 21 Acho que até 22. e as Até notas 22. vão ficar mesmo na próxima semana, né? Então, os Sim, porque professores que o tempo de encerram... lançamento de nota é diferente, tá? A gente É que pode tem os lançar professores nota, que já encerram as matérias lá no Aprender, aí isso é minha dúvida. Então, a gente continua nessa mesma matéria, né? continua até eu soltar as notas. Eu só vou tirar vocês do aprender quando a outra turma for entrar. Vocês vão
continuar até depois de soltar as notas lá. Ok, obrigado. Tá bom, pessoal, um bom semestre, fim de semestre para vocês, tá? Um bom encerramento de semestre, um bom semestre 1 de 2021, né? Se cuidem aí, espero que todos fiquem com saúde, tá bom? Boa noite a todos e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.